7 motivos lógicos para sua filha ter um dote. Os tópicos estão ficando cada vez melhores, né? Eu tenho apenas 29 anos, mas tenho a mesma mente do seu Esmeraldo, que nasceu em 1907 e trabalhava no garimpo. E hoje eu me comprometo a te convencer que a melhor opção para sua filha é que você faça um dote para ela. Tá começando mais um Fala Caras. Motivo número 1 é bíblico. Eu gostaria de começar com esse motivo para aqueles do meu canal que tem uma veia mais religiosa. Eu tenho percebido pelos comentários que a grande maioria que acompanha aqui, independente ali da sua visão teológica ou da sua vertente religiosa, mas independente de qual seja a sua vertente, o livro de Êxodo está em todas as suas bíblias. Em Êxodo 22 diz o seguinte: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar, pagará ele então o dinheiro conforme o dote da virgem. Aqui a gente consegue já estabelecer que o dote é exclusivamente para uma garota virgem, ok? E o pai tem o poder de decisão de chegar e confrontar o cara, e ele terá o respaldo da lei de Deus de que, você está obrigado agora a esposar a minha filha, né? Lembrando aqui que não é um abuso, né? É uma sedução. Os dois ali sucumbiram no desejo, né? E o moleque tem que cumprir ali, honrar ali o ato que ele fez. Mas se o pai não quiser, porque achar que o moleque não é flor que se cheire, o moleque ainda assim é obrigado, tá? Deus ali dá essa legalidade, tá? Dá essa segurança para a menina e a sua família, apesar do erro dela, porque lembrando que o contexto aqui, ela foi seduzida, tá? Ela aceitou ali o ato, mas a família ainda assim recebe essa compensação. E o contexto, tá, o pai ter esse poder da decisão tem base também em Gênesis 3. A mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz a filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ali o homem recebeu o governo sobre a mulher, a administração da vida da mulher. Portanto, Deus cobra do homem a forma como ele administra a mulher. O que o homem fez, né, na sociedade pós-moderna, libertou a mulher dele. Claro, elas clamando, né, me libertem, vocês me oprimem, me libertem. Elas foram libertas. E o resultado você vê aí, né? Inclusive é uma prova histórica e social, né, de que a mulher sem um homem regride moralmente, intelectualmente, em vários sentidos, né? Você quer comparar, né, a moral, a índole e o intelecto de uma mulher de 800 ou de 1900 com as de hoje, tá ligado? Minha avó recitava poesia, cara, tá? A minha avó é culta. Enfim. Tá. Motivo número 2 é livre-arbítrio. Esse motivo é ótimo. A mulher deve sempre ter o direito de rejeitar a direção e o conselho do homem, para que nunca possa dizer: não havia ninguém por mim. E esse é o contexto de hoje em dia. A mulher, ela é ensinada que ela tem que estudar e tal, e se resolver financeiramente e achar um cara para ela. Os homens criam filhas e mandam ela para o mundo. E acham que por meio da própria mente delas, por meio das próprias decisões, elas vão fazer boas escolhas. Se tem uma coisa que aqueles que já conseguiram enxergar, né, o mundo de forma mais clínica, crítica, fria, perceberam, é que a mulher não faz escolhas muito boas na vida, tá certo? Mas, quando o homem apresenta o dote como uma opção para a filha dele, e explica didaticamente para que serve e como se aplica, mas deixando bem claro, você tem a escolha de rejeitar o seu pai. Eu escolho um homem para você, tá? Ali, analisando coisas que você não analisa. Com 13 anos você vai achar o Edward do Crepúsculo o seu marido ideal. E com 30 você vai reassistir o filme e rir de você mesma. Pronto. E claro, para dar base, né, nessa questão do livre-arbítrio, você tem o próprio Deus falando em Deuteronômio para o seu povo. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição diante de vós. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Se tem uma coisa que nós aprendemos com o livro de Oséias, Jeremias, etc., é que Deus explica ao homem didaticamente como se relacionar com ele usando a didática do marido e da mulher.
Então a gente aprende com isso aqui sempre, que Deus ele sempre apresenta para o povo a sua vontade, que aparentemente no mundo moderno, no mundo atual, parece difícil, mas ele explica, ó, essa é a minha vontade e isso vai te guardar, isso vai te preservar de certas situações. Esses são os fatos que eu te apresento. Constrói a sua casa em cima dessa rocha que eu te entrego, tá? Tempestades virão e você não vai se abalar. Você escolhe se você quiser resolver você mesmo suas coisas, tá certo? Então com a mulher não deveria ser diferente. O homem também deveria agir da mesma forma para com a mulher. Motivo número 3. A escolha do homem é racional enquanto a da mulher é emocional. Isso aqui é só para, né, corroborar a questão. A mulher idealiza um homem baseado em como ele faz ela se sentir. O fio condutor da mulher sempre são seus sentimentos. E tais sentimentos variam conforme as fases que a mulher passa, a colocando assim em um lugar de vulnerabilidade para com o homem. Tá certo? Então, ou seja, enquanto os homens para relacionamento escolhem muito mais racionalmente, a mulher ainda é refém dos seus sentimentos. Mas quando o pai escolhe por ela, acontece uma espécie de nivelação, resultando assim em uma demanda de padrões morais mais elevados. Porque os homens, como escolhem baseados em mais padrões morais, em valores mais masculinos, a consequência é que os homens acabam tendo que, tá certo, se pressionar a evoluir mais internamente, uma vez que homens levam isso muito mais em conta que mulheres na busca de um relacionamento. Motivo número 4. A mulher está para o homem como o homem está para Deus. Esse é um ponto também muito, infelizmente, pouco abordado nas igrejas hoje em dia, e isso é resultado, tá certo? Tem sido resultado do que você pode ver hoje, tá? E essa didática ela é apresentada pelo próprio Deus ao longo do todo o Tanar, e também Paulo reforça isso aí, né, em suas cartas. Então você vê no livro de Oséias, capítulo 1, o princípio da palavra do Senhor por meio do profeta Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher da prostituição e filhos da prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Tá certo? A prostituição, a fornicação, a sacanagem, Deus sempre atrela à idolatria, ao homem que segue os seus caminhos e adora os seus deuses. Então essa didática aí é o que o próprio Deus usa. Então esse entendimento, essa consciência que o homem tem que voltar a ter, tanto para com a tua esposa, para com a sua filha, dizer assim, cara, é minha missão garantir para ela. Ela tem que ter o direito de te rejeitar, mas você também tem que colocar ela o direito de te aceitar. Esse é o grande problema de muitos pais hoje em dia. É que eles não dão a opção para a filha deles de ouvi-los, tá ligado? Com medo de dedinhos apontados para ele. O homem tem que ter medo de nada, que a filha é tua. Parece ser algo assim tão, né? Mas, pô, tem que falar, cara. Tá? Motivo número 5. Segurança financeira. O dote pode garantir a uma mulher segurança financeira em caso de divórcio ou viuvez, tá? Isso aqui já é autoexplicativo, não precisa nem entrar muito, né? Então, quer dizer, o noivo dá aquela quantia, lembrando que quando um homem faz a escolha de um homem para sua filha, ele precisa levar muito mais em conta a moral que o financeiro. Então, se o moleque ele não tem muita coisa, o cara pode estipular anos de trabalho dando X para ele até bater a cota do dote. É um investimento. E quando bater aquele valor, pronto, a mulher está assegurada, a família está assegurada. O cara vai cuidar da filha dele em qualquer emergência, seja em caso de divórcio ou a mulher se tornar viúva, né? E aquilo funciona até como uma espécie de segurança de reputação também. Ó, minha filha é viúva, o cara morreu e aqui a gente está seguro. Pronto. E ela é cuidada pela família. Certamente, ainda mais na sociedade hoje em dia, ela consegue se casar novamente tranquilamente. Ponto número 6. O fortalecimento dos laços familiares. Funciona como uma espécie de laço entre as famílias do casal, mostrando o compromisso e a honra do noivo e de sua família com a família da noiva. Também é uma demonstração de respeito e honra à criação e educação que a família deu a ela. Ou seja, o dote, ali, ele funciona como uma espécie de reconhecimento ao trampo que vocês fizeram nessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa digna, honrada, etc. tal. Então, ali, quando acontece, tá ligado? A entrega do dote e depois a menina entrega em matrimônio, há uma constante relação de honra ali. Ponto número 7, o principal, que na verdade assim, é o que mais né, mexe com o meu imaginário, que é o seguinte, é o colateral
que o noivo entrega para o pai da noiva. Por quê? Fazendo assim com que o noivo pense 1000 vezes antes de sacanear de qualquer maneira sua filha, porque sacaneá-la seria te sacanear, agredi-la seria te agredir, uma vez que nesses termos o pacto foi feito com você e não diretamente com ela. Então esse ponto é um ponto que aí você começa a entender realmente, né, que quando Deus dá esse mandamento, essa segurança para a garota, para tua filha, tá? E você nega ela, essa segurança que o próprio Deus deu a ela, na hipótese, tá? De você negá-la, você vê o sentido da coisa, quando você começa a raciocinar em cima da parada. Você pensa o seguinte, ó, eu fiz um acordo com esse cara e ele tirou a minha filha da minha casa. E eu tive o trampo, tá? De fazer a minha filha ser quem ela se tornou para que ele queira casar com ela. Se ele sacanear com ela, cara, ele não sacaneou ela. Ele me sacaneou. Então ele tem que ter a disposição em achar que eu não vou atrás dele e não vou fazer nada. Que eu não vou lá e vou cobrar. Vai haver cobrança. Então isso faz com que o vagabundo, na hipótese, tá, de um vagabundo, conseguir realmente te ludibriar. Porque homens têm muito mais facilidade de ler o perfil de um vagabundo que a mulher. Na verdade, parece às vezes até que a mulher prefere, né? Então o cara, ele vai ter que pensar muito antes de sacanear a sua filha, a depender da disposição que você tem, dos seus direitos ali naquele contrato. Então repare que de antemão, né, parece uma coisa tão estranha, um contrato. Você vendeu sua filha e tal, não sei o quê. Quando você se põe na situação, você vê que é um lugar, é uma situação de muito mais honra, de muito mais compromisso e cheio de valores ali do que mercadológica. Quando você entra na situação, quando você se coloca na situação, você consegue fazer uma leitura muito mais profunda e você percebe que ali sim existem valores, ali sim existe compromisso. E essa coisa que é vendida para você pela propaganda, dizendo que porque o romance e tal. Então existem essas duas situações, em que a sua filha aceita o dote e vive isso aqui, e se o cara sacanear, se o cara fizer qualquer coisa, ele fez com você e você vai atrás do cara. Ou a segunda situação, em que a sua filha simplesmente te rejeita ali o seu, vamos dizer, sua opinião, sua direção, o que você acha, ela rejeita tudo e se entrega, ela se entrega a si mesma a um cara que ela conheceu. E leva ele na sua casa, te apresenta, ó, esse é o cara que eu escolhi, digo, tá, tudo bem, muito prazer e tal, seja bem-vindo. E um dia ela bate na sua porta e diz assim, pá, o fulano me bateu, quer entrar? Não, vai lá. Não. Você quer entrar? Aqui ele não entra. Na casa do pai ele não é. Quer entrar? Fica aqui. Quer dormir aqui? Fica aqui e volta pra casa do pai. Então você quer separar dele? Não, mas você tem que fazer... Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada com ele. Ele não fez acordo comigo. Ele não fez um contrato comigo. Você foi e se entregou pro cara. Que direito você tem de proteção da minha parte, uma vez que você me rejeitou? Isso é uma conversa difícil, né? Isso é um cenário difícil, mas volto àquele comentário que eu respondi uma mulher aqui nos comentários, em que ela contou uma situação que uma mulher se deu mal porque se casou virgem e seguiu o script. E eu fui lá e comentei, olha, se ela escolheu mal, infelizmente ela deveria ter analisado isso, aquilo, antes de tomar uma decisão para o cara se tornar esse abusador que você está descrevendo aí. Eu não tenho pena. A mulher perdeu esse lugar da peninha. Ela sempre teve esse lugar entre a criança e o adulto, tá ligado? Em que era esperado dela certas responsabilidades, certas coisas, mas ela não era penalizada como um homem. Ela não era apontada como um homem. Ela sempre teve esse lugar onde os sentimentos delas importavam mais, onde, sabe, ela era a prioridade. Acabou. Perderam isso. Então, há de se haver a responsabilização. Ou elas aceitam esse lugar de agora você faz suas escolhas e você arque com as suas consequências, ou você aceita esse lugar de protegida, aceita esse lugar em que tomarei a decisão por você, tá? E pode me cobrar se o cara não foi. Imagina, cara, esse lugar não é um lugar fácil. Imagina que você é pai, escolhe um cara e não dá muito certo e tal, e ela pode olhar pra você e dizer assim, cara, você escolheu ele pra mim. Pô, não é legal. Então você tem que ser um cara assim, tá? Você tem que ter muita disposição pra fazer isso e tá disposto a arcar, tá ligado? Com a tristeza da sua filha e com o descontentamento da sua filha, com a tristeza hipotética da sua filha futura. Mas elas não parecem estar se saindo muito bem hoje em dia, né? Com a liberdade e tal. Enfim, então para finalizar esse caso,
A minha filha tem o direito de voltar para minha casa, uma vez que ela se entregou por si mesma a um cara, né? Sem a minha ajuda, sem a minha opinião, sem nada da minha parte. Então ela tem direito de voltar, tem direito de ficar na minha casa, mas eu não vou fazer nada por ela nesse sentido. Eu não vou fazer justiça por ela, não vou procurar saber de nada. E se o cara bater no meu portão e dizer assim, fulana, volta, e ela, ai pai, deixa eu ir lá. Ah pai, deixa eu ir lá, voltar a falar com ele, deixa eu me resolver aqui. Tá, vai. Consequências, irmão. Consequências. Entendeu como? Ninguém vai entrar na minha casa. Mas se chamar e ela quiser ir lá, quiser voltar, eu posso garantir a ela só isso. Na minha casa você não vai entrar, irmão. Lembrando, é tudo dentro de um acordo. Eu escolhi um cara. Ah, não gostei desse pai. Não gostou mesmo? Tem certeza? Tenho. Tá bom. Você entende? Esse é o poder do livre-arbítrio. Esse é o poder do livre-arbítrio. É você ali dar as opções, mas se colocar ali como presente, como ativo. Não é presente de a sua imagem ali, não. É ativo mesmo ali, é na atividade. Sabe? É orientando, é direcionando e tal. Então, isso pra mim faz todo o sentido. Eu entendo se alguns aí acharem um absurdo, ainda mais nos tempos de hoje, mas eu acredito que justamente nos tempos de hoje, coisas raras como essa, tá ligado? Elas vão voltar, não vão voltar em peso como maioria. Nunca, não esquece isso. Não vai voltar em peso como maioria. Mas vai voltar em alguns lugares, porque algumas pessoas vão entender isso. As pessoas vão entender isso e falar, cara, ou eu faço isso, ou ela vai ser mais uma na estatística. Eu não vou deixar, tá ligado? Eu não vou deixar isso acontecer, só se ela quiser. Eu vou explicar pra ela, eu vou desenhar o mundo, vou revelar o mundo pra ela como está. E se ela ainda assim quiser, então vai, tá ligado? E eu gostaria também de deixar uma reflexão aqui no final, cara. Olha o que tá escrito em Jeremias 3, ó. Mais um texto que figurativamente representa ali Deus como o homem, né? E o homem como a esposa. Olha só. Há uma lei que diz que o homem pode se divorciar de uma mulher se ela vier em casa com outro, se ela receber outro homem. Não poderá casar novamente com ela, porque dessa forma a terra torna-se corrompida. Ora, tu deixaste-me para se juntar a muitos amantes, agora se direcionando ao povo. Mas mesmo assim, torna para mim, diz o Senhor. Haverá algum lugar em toda a terra onde tu não tenhas manchado com os teus adultérios? Esses cultos que prestas a outros deuses. Sentas-te como uma prostituta à beira da estrada, à espera de clientes. Põe-te sozinha ali, como um beduíno no deserto. Poluíste a terra com as tuas prostituições. É por isso que até a chuva da primavera te falha, porque és uma prostituta que perdeu completamente a vergonha. E ainda tens a cara para me dizer, ó Pai, foste sempre para nós um amigo. Não vais ficar zangado com essas pequenas coisas, vais com certeza esquecê-las. É essa a vossa conversa, entretanto continuam fazendo o mal que vos apetece. Isso toda vez que os homens param para pensar no comportamento feminino, e repare que as críticas na internet, elas sempre estão no campo moral. Os homens sempre parecem estar extremamente descontentes e desapontados e desgostosos com o nível da imoralidade feminina atual, não só em âmbitos sexuais, mas até no caráter. E esse texto ele deveria também trazer uma certa reflexão para você do teu relacionamento com Deus, sabe? Penso eu que o homem ele tem que buscar o relacionamento com Deus e a mulher busca o relacionamento com o homem. Se quiser, se não quiser, paciência. Mas o homem não busca um relacionamento com a mulher. O homem não busca se melhorar para a mulher. O homem não busca, tá ligado? O homem tem que buscar sempre agradar a Deus. O homem sempre tem que olhar para si e falar, cara, será que se eu estivesse diante do Senhor, vendo, contemplando o alto e sublime trono, e ele dissesse, a quem enviarei? Quem falará? E o cara vai sentir vergonha da sua pequenez de caráter, tá ligado?
das suas falhas morais, ou ele vai dizer, cara, eu tenho disposição, eu não sou perfeito, mas se não há ninguém, eis-me aqui. E essa trajetória e essa busca constante de vencer a si mesmo, vencer os seus vícios, buscar sempre se libertar de si mesmo, das suas vontades, parece um caminho de luta e infelicidade, mas isso é o pensamento do fraco, né? Na verdade é aí que está a grandeza, e eu penso que esse é o homem que Deus se alegra. Existe um versículo que ele é muito repetido na palavra, diz assim, não tenhais medo. Todas essas questões que a gente tem abordado aqui no canal, eu percebo que muito do que inibe os homens é o medo. Os homens estão com medo de serem apontados, os homens estão sentindo medo. E eu acho que essa é a pior característica. Eu acho que é essa que mais envergonharia um homem diante de Deus. É ele chegar e se mostrar um medroso, um covarde. Um cara que pensou, ai, elas iam me julgar. Ai, as pessoas iam me tomar por isto ou por aquilo. Eu sabia que isso era verdade, Deus. Fazia sentido pra mim, mas eu temi isso e aquilo. Meu Deus do céu, cara. Tá ligado? Imagina uma sociedade onde todo mundo pensaria assim, vamos colocar 100 anos atrás. Olha o momento que você está hoje. Percebe o quanto isso é favorável para você? Ser forte quando todos querem ser fraco, ser verdadeiro quando todos sucumbem à mentira, enfrentar quando todos se acovardam, amar verdadeiramente quando todos odeiam, porque esse é um ponto. A maioria desses caras que evitam dizer a verdade, etc. tal, eles odeiam realmente. Os que amam são aqueles que repreendem. Quem não repreende não se importa. E é preciso ter coragem para isso. É preciso ter coragem de ser colocado na caixinha do eu odeio ele. Me odeie. Me odeie. Eu não preciso do seu amor. Seu amor não me valida em nada. Eu sei o que eu estou fazendo. Bom, mas eu espero que depois desse vídeo eu tenha te convencido com relação ao DOT. Eu vou trazer muito mais motivos aqui para vários temas e várias coisas. Se você está gostando, me deixe saber, comentando, discordando ou concordando, deixando seu like e compartilhando para o seu amigo feminista e para sua amiga Kenga. Até a próxima.